I want to begin sharing with you this evening. Agora hoje à noite eu quero compartilhar um pouco com você. I spoke a little bit about my testimony last week. Semana passada eu compartilhei um pouquinho do meu testemunho. I received a vision. Eu recebi uma visão September 11, 2005, em 11 de setembro de 2005, at my home, na minha casa, the second coming of Jesus. sobre a segunda vinda de Jesus. I don't come from a Christian family, Eu não venho de uma família cristã. and from that encounter, I gave my life to E Christ. desse encontro, nessa visão, eu entreguei minha vida para Jesus. On October 15, 2010, E em 15 de outubro de 2010, I was working as a paramedic in an eu ambulance. estava trabalhando como paramédico numa And ambulância a de Rhema primeiros graduate socorros. E um graduado do Rema, began to share the word of faith message. ele começou a compartilhar comigo a palavra da fé. And when I was receiving this message, E aí, enquanto eu recebia essa mensagem da I fé, felt like I got born again. eu me senti como se estivesse nascendo de novo. My first Rhema book from Brother Kenneth E. Hagin. O meu primeiro livro do Rema, do irmão Kenneth E. It's Hagin, called The Triumphant Church. A Igreja I don't know if Triunfante. they had an image that they showed in the back of an Eu não ambulance. sei se pode mostrar aqui a foto lá das costas da ambulância. I sent it to Isaki. Eu mandei para Isaac. But Vamos ver agora. we were there in the back of an ambulance, Mas a gente estava na traseira de uma ambulância and he began to share with me. e ele começou a compartilhar comigo. He also worked as in a ministry E ele também era ministro. based in Guatemala, a Bible school based in Guatemala. E ele tinha uma escola bíblica He que began tinha to sua share sede with lá me, na Guatemala. Ele começou a Talk compartilhar about Guatemala, comigo, but he worked on the U.S. side. falar sobre a Guatemala, embora ele trabalhasse na época nos Estados Unidos. In Dallas, he worked on the U.S. side, but the ministry was based in Ele Guatemala. trabalhava lá em Dallas, nos Estados Unidos, mas a sede do ministério era lá na Guatemala. He began to share with me the food of Guatemala, the coffee Ele of começou a Guatemala. compartilhar um pouco sobre o café da Guatemala, a comida da Guatemala. The founders were the Zirkles. Os fundadores, Zirkles, São os apelidos. o sobrenome era os Zirkles, a família Zirkles. And when he began to share all this, I knew in my heart E eu estava sabendo ali, percebendo no meu coração, enquanto that ele one day I compartilhava, was going to go visit Guatemala. que um dia eu ia lá visitar Guatemala. I didn't know any Guatemalan. Eu nem conhecia nenhum guatemalteco. I didn't know I was going to go there full time as a Eu missionary. nem sabia que um dia iria lá como missionário de tempo integral. But as he would share this in the ambulance, Mas no momento, enquanto ele I had compartilhava the isso comigo impression, na traseira da ambulância, eu I'm tive gonna uma go there one impressão, day. eu vou lá um dia. and when he was sharing all this, E enquanto ele compartilhava essas coisas, it felt like God was calling me to missions. parecia que naquele momento Deus estava me chamando para missões. His calling was calling me. E o chamado dele estava me chamando. And today I want to talk to you about E hoje eu quero falar um pouco para você sobre isso. the topic of you need to advance towards your calling. Você precisa avançar em direção ao seu chamado. And I want to begin in the story, if you have your Bible, the book of Joshua. E eu quero começar narrando um pouco da história. Se você está com a sua Bíblia, eu quero que você abra em Josué. In Joshua, Moses has just transferred his leadership over to Joshua. Perceba que Moisés tinha transmitido a sua liderança Moses para passes Josué. away. Moisés vem a falecer. And it was time for Joshua E chega o tempo de Josué to advance towards his calling. avançar para o chamado dele. There by the river Jordan, Eles estavam ali às margens do Rio they were Jordão. seeing the great walls of Jericho. Estavam vendo ao longe as grandes muralhas de This Jericó, obstacle. obstáculos surgindo. But he knew he needed to advance. Mas ele sabia que precisava avançar. And God was calling him. E Deus estava chamando ele para isso. But one day, Agora, um dia, the Bible talks about a Bíblia fala he met a man. que ele conheceu um homem. Other versions speak about the angel of the Lord. Outras versões chegam até chamar esse personagem de o anjo do Senhor. And he says when he met him, E diz que quando ele tem esse encontro, he had a sword drawn. ele tinha uma espada desembainhada. And when he sees him, E quando ele vê, he goes, Are you with us or are you with our enemies? Josué, ele pergunta: você é dos que está conosco ou com os nossos inimigos? And he goes, No, I come as a commander of the Lord's army. E ele diz: não, eu vim como um comandante do exército do Senhor Deus. And the Bible says, E a Bíblia nos diz he immediately prostrated himself and began to que worship. ele imediatamente se prostrou e começou a adorá-lo. What we know
using biblical interpretation, Agora, o que nós daí podemos entender, When- utilizando a when a man interpretação or an angel bíblica, of the Lord receives é worship, que quando um anjo ou um homem da parte de Deus, ele recebe adoração, it is a type and shadow, or a physical manifestation of Jesus in the Old Testament. é de fato ali um tipo e uma sombra, uma manifestação física do próprio Jesus no Antigo Testamento. When an angel doesn't receive worship, Agora, quando o anjo ele não recebe a adoração, it means it's an angel. I mean, it's just an significa angel. que é um anjo mesmo, não é Jesus. But immediately, the angel of the Lord says, take off your sandals. The Agora- place where you're at is holy. Quando ele se ajoelha e se prostra para adorar, o anjo diz: olha, remove os teus sapatos, porque esse Show- lugar aqui que pisas é santo. He immediately asks him to remove something. Ele pede imediatamente para que ele remova algo. And this brings me back to my testimony. E isso me leva de volta ao meu próprio testemunho. When I received Jesus as my Lord and Savior, I saw the vision of the second coming of Jesus. Porque no momento que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e tive aquela visão da segunda vinda de Jesus, When I woke up, quando eu acordei, being in that place, it was more real than being in this auditorium. perceba que essa visão, estar naquele lugar espiritual, foi mais real do que estar aqui hoje. And do you know what the Lord asked me to do when I gave my life to E Him? quando eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe o que o Senhor me pediu para fazer? Did He ask me to read my Bible? Ele me pediu para ler a Bíblia, será? Did He ask me to pray? Será que Ele pediu para eu orar? Did He ask me to go to church? Será que Ele me pediu para ir para a igreja? He didn't ask me any of those things. Não, Ele não me pediu nenhuma dessas coisas. The number one thing the Lord asked me to A do, primeira coisa que o Senhor me pediu it para wasn't you need fazer to pray. It wasn't you need to pray. não foi dizer que eu precisava You need to read orar, your Bible. não foi dizer que eu tinha que ler a You need Bíblia, to go to church. não foi dizer que eu tinha que ir para a He igreja. goes, you need to cut off your relationship with your girlfriend. Ele disse: olha, você precisa terminar o seu namoro. Wow. I go, man, he's asking me to Rapaz. cut off. It was a relationship for several years. Era um namoro já de alguns anos, But God knew. mas Deus sabia. He knew that He had a calling in my life. Ele sabia que tinha um chamado para He minha knew He vida. wanted me to advance towards my calling. Ele sabia que desejava que eu avançasse em direção a esse But chamado He que knew Ele there havia me confiado. was things and people in my life that were restricting me Mas from Ele advancing towards my calling. sabia também que existiam coisas e pessoas na minha vida que poderiam me restringir no And I'm just avanço em sharing direção ao my chamado. testimony. Eu estou comentando só com vocês o meu testemunho. If the Lord is speaking to you, Agora, se o Senhor está falando aí com I você, advise you to receive it. eu te estimulo a I'm receber. just sharing my Eu testimony. estou compartilhando a minha história. And I immediately cut off that E relationship imediatamente, gente, eu terminei esse namoro and I began to advance towards my calling. e eu comecei a avançar em direção ao meu So chamado. maybe there's some people here who can identify with Joshua. Agora, talvez existam jovens aqui nessa noite que se identifiquem com Josué. But maybe there's other people who can identify with Jeremiah. Agora, talvez outros jovens aqui nesse lugar Because possam se identificar com Jeremias. Because the Bible says, Porque a Bíblia if diz, you have your Bible, e se você está com ela aberta aí, in Jeremiah chapter 1, Jeremias capítulo 1, that God begins to call the prophet Jeremiah Deus começa no verso 5, a partir do verso 5, a chamar o so he profeta can Jeremias advance towards his calling. para que ele pudesse avançar em direção ao seu chamado. And it says in chapter 1, verse 5 through 7, Capítulo 1, verso 5 ao 7. I'm going to ask Pastor Tiago to read it for Vou us. pedir a Tiago para ler para nós. O verso 5 diz assim: 5 to 7. each one by one, or Or all three, yes. all three? Yes. Okay. Do 5 ao 7. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Verso 6. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Verso 7. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. So here the Lord is calling Jeremiah. Agora perceba que nesse texto que lemos, Deus está chamando Jeremias. And maybe for some people, E talvez para algumas they can tell the pessoas, Lord, Lord, I'm too young. você tenha tido essa mesma resposta para Deus: Senhor, mas eu sou muito novo, eu sou muito jovem. I'm too young to go to the nations. Eu sou muito jovem para ir para as nações. I'm too young to serve in ministry. Eu sou muito jovem para servir no ministério. And
For different people, Agora, para pessoas diferentes, but God calls people at different ages. porque Deus ele chama pessoas em idades diferentes. I know this is the verse that my father-in-law, God used him to call him. Eu sei que esse é o versículo que o meu sogro usa para compartilhar que como Deus o chamou. But jóvenes para las naciones, Agora, jovens para as nações. there is people in here Existem pessoas aqui nessa noite that God is specifically calling you to the nations. que Deus está te chamando especificamente para as nações. God is calling you as a fivefold minister to the nations. Deus está te chamando num dos 5 dons ministeriais para as nações. God is calling you a Jeremiah to the Deus está te nations. chamando como um Jeremias para falar às nações. Specifically for for people in here, God is calling you to the nations. Sabe, tem alguns que Deus está chamando aqui nessa noite para as nações. But for others, Mas outras pessoas, God is calling you to the nation of Brazil. Deus está te chamando para a nação do Brasil. There are so many cities here in Brazil Porque tem tantas cidades aqui no Brasil that God is calling you to. que Deus está te chamando. For others, Para outros, maybe God is calling you here in this state, talvez Deus esteja te chamando para atuar nesse estado, in Campina em Grande, Campina Grande, a specific neighborhood. um bairro específico dessa cidade. Even though you're young, Até mesmo se você é um jovem, even though you're young, mesmo você sendo jovem, God is calling you Deus está chamando as a você minister como um to ministro be a mouthpiece para ser uma boca que fala, to the nation of uma Brazil, boca que fala à nação do to Brasil, different nations, para outras to nações, different cities, para outras and cidades to specific e neighborhoods. para bairros específicos da sua cidade. And you need to receive that E calling você precisa receber esse chamado faith. pela fé, by faith. pela fé. Amen? Amém? So there's people in here Existem pessoas aqui that God is calling you. que Deus está te chamando. So, but you might say, well, maybe I can't identify with Jeremiah, Agora você pode dizer, talvez eu me identifique com Jeremias, but maybe you can identify with a young man, a young boy named David. ou talvez outros de vocês se identifiquem com um outro jovem que se chama Davi. God was also calling David to advance towards his calling. Porque Deus também chamou Davi para que Davi avançasse rumo ao seu chamado. But his calling Mas o chamado de Davi, was on the other side ele estava do outro lado. of a giant called Goliath. Estava do outro lado de um gigante que se chamava Golias. The doorway Sabe, a porta of David's calling, para o chamado de Davi, the door a porta to his calling de entrada para o was seu on the chamado other side. estava do outro lado. He had to go through the giant Ele tinha que passar por aquele because his gigante, calling was on the other side. porque o chamado de Davi estava do outro lado de Golias. It was a challenge, Era um desafio, an obstacle, era um obstáculo, an enemy, era um inimigo, but his calling was on the other side of that mountain. mas o chamado de Davi estava do outro lado daquela montanha. For some of you, Para uns de vocês, your calling o seu chamado, is on the other side of that mountain. ele pode estar do outro lado daquela montanha. Jóvenes para las naciones. Jovens para as nações. Your calling O seu chamado, is on the other side of that problem. ele está do outro lado It's daquele on the other side problema. of that Está do obstacle. outro lado daquele It's on obstáculo. the other side. Ele está do outro lado. The doorway, É a porta For de some of entrada para alguns de vocês. when you see the obstacle, Quando você vê aquele when you see obstáculo, the problem, quando você vê o when you problema, see the enemy, quando você viu o inimigo, you don't look at it as a mountain. não olha somente como uma This montanha. might be the door. Olha, porque essa pode This ser might be the exatamente a opportunity. porta e a oportunidade. Hallelujah. Aleluia. One reference I can give you is Brother Kenneth E. Hagin. Eu posso te dar como referência também a vida do irmão Kenneth His E. Hagin. calling O chamado dele Was on this other side of this sickness. estava do outro lado daquela enfermidade. Oral Roberts, Oral Roberts, the doorway to his calling. a porta de entrada para o chamado He had dele. tuberculosis. Ele tinha tuberculose His calling was the other side of this e o sickness. chamado dele estava do outro lado dessa doença. Catherine Coleman, Catherine Kuhlman, John Osteen, John Osteen, their calling o chamado de todos with this esses obstacle of divorce, teve o obstáculo do this divórcio, problem, o problema, this issue. essa Their questão. calling was on the other side O of it. chamado dele estava do lado de lá do problema. So when if you find yourself Agora, se você se encontrar por alguma razão, at midnight meia-noite, looking at
olhando, olhando e problem, olhando this para esse issue. problema, essa questão, esse obstáculo. This might be the doorway. Talvez seja God exatamente has essa given you porta the de key entrada of que faith Deus está te dando. Porque sabe, unlock that Deus te door. deu já a chave da fé And que to vai begin destravar essa to porta, advance que vai te toward fazer your começar a avançar calling. em direção Hallelujah. ao seu Praise the chamado. Lord. Aleluia, But louvado you have seja the o keys Senhor. of faith. Agora lembre que você tem a chave You da have fé. the spirit of faith Você tem o espírito da fé. to advance Você tem o espírito para avançar. towards your calling. Avançar em direção ao seu chamado. There's during the Roman Empire, Agora, durante o Império Romano, there is a famous general, houve um general famoso. and when he was facing a lot of enemies, thousands of men, E esse general, quando ele se deparou com milhares de inimigos, de tropas inimigas, he said, either we'll find a way ele disse: ou agora a gente Or make encontra one. um caminho, ou a gente faz um caminho. But we all know we're believers. A gente é crente, hein, gente? We're Christians. Nós somos cristãos. We believe God. Nós cremos em Deus. We put our expectation in the Lord. É em Deus que nós colocamos as But nossas as expectativas. Enquanto crentes, Either God will show me a way ou Deus vai nos mostrar um caminho, or he'll make one. ou Ele vai abrir um caminho. Hallelujah. Hallelujah. How many people rejoice with that? Você pode se alegrar com isso. Either the Lord will show me a way. Ou o Senhor vai te mostrar um He will caminho, show me a way. Ele vai te mostrar um caminho, Or my Lord will make one. ou o meu Senhor vai abrir um caminho. Amen. Amém? I want to share a little bit about our story with Rema, Guatemala. Agora eu quero compartilhar com você um pouquinho da nossa história no que tange ao Rema Guatemala. In 2015, 2015, I was finishing my third year in Rema, eu finalizei, eu me graduei no terceiro ano do Rema lá nos Estados Unidos, and my wife was finishing her second year. e a minha esposa estava terminando o segundo ano. She was 21 years old. Ela tinha, à época, 21 anos de idade. She was a type of Jeremiah. E ela era um tipo de Jeremias. She was young. Ela era jovem. And then Dean Tad E o diretor Ted and another brother named Kirk Dubois, e um outro irmão que trabalha com ele, And cujo three nome other é people. Kirk Dubois. and Vienna myself, E aí a gente tinha outras pessoas também, eu They e called us to a Viena. meeting. E eles nos convidaram para uma reunião. we weren't even done with school yet. A gente nem tinha terminado a escola ainda. And he invited us to the meeting and he says, you know what? E ele nos convidou para essa reunião e disse: sabe, God has been really moving us Deus está nos movendo to start a Bible school in Guatemala. para iniciar e plantar uma escola bíblica na Guatemala. And we began to pray and he began to share the plan E ele compartilhou um plano, começamos a orar juntos about to plant a Bible school. e compartilhou quais eram as ideias acerca de plantar um rema lá na Guatemala. And immediately I began to, during those days in prayer, E eu comecei a orar, e durante essa temporada de oração, I could visually see in the spirit, eu conseguia visualizar até no meu there espírito, was like a ship was traveling the Atlantic Ocean and going to Guatemala. como se fosse um navio saindo de lá, viajando pelo Oceano Atlântico e chegando até a Guatemala. I knew Eu sabia que eu sabia that it was God's will. que era a vontade de It was Deus, God's plan. era o plano de It was Deus, God's purpose era o propósito de Deus for us to go to Guatemala. para nós voltarmos indo a Guatemala. My wife and I, Eu e minha esposa, our plans were we're going to stay in Rema another year, be married, stay one more year. o nosso plano, o nosso planejamento não estava nesse sentido. A And gente then- estava querendo fazer mais um ano de curso no Rema And nos Estados just Unidos, begin to ficar see lá mais what um we're gonna do. We're ano, gonna stay, go desfrutar to um pouquinho Guatemala. do casamento, ficar por lá. But I knew if I didn't get on that ship, Mas eu sabia que se eu não embarcasse naquela hora naquele navio, I was missing the will of God. o navio ia partir e eu perderia a vontade de Deus. I don't know how you say it in Portuguese, but I was going to miss it. Eu ia perder. It was 100% very clear to me. Para mim era 100%, era extremamente claro. Se eu não embarcasse naquele instante, eu perderia esse navio. And how many people know for a Christian, E quantas pessoas sabem que para um crente, el éxito, el success o êxito, o sucesso, for a Christian ter sucesso, gente, para quem é is crente, doing the will of God. é fazer exatamente a vontade de Deus. That should be the success for a Christian. Esse é o objetivo de sucesso para quem é crente. Is to do the will of God. Fazer a vontade de Deus. I had fears. Eu tinha meus temores,
I didn't know there was a lot of unknowns. Eu não sabia ao certo porque tinha muito ainda no desconhecido. I didn't have all the details. A gente não tinha os detalhes exatos. But all I knew is that if I didn't get on the ship, Mas tudo que eu sabia naquele momento é se eu não embarcar nesse navio, I was completely missing God's will. o navio vai zarpar e eu vou perder a vontade de Deus. I want to encourage you. E eu quero encorajar cada um de Jóvenes vocês. para las naciones. Jovens para as nações. When the Lord calls you, Quando o Senhor te when the Lord chamar, gives you direction, quando o Senhor te trouxer when the Lord begins direções, to reveal His quando o plan, Senhor revelar o His plano dele map, para você, His o mapa blueprint, dele, a His planta, purpose, o projeto, His o assignment for propósito, your a life. tarefa que ele tem I wanna designada para a encourage tua you. vida, eu I quero want to te encourage encorajar. you this afternoon. Encorajar você nessa noite. You might not know all the details. Talvez você nem saiba You might ainda have todos os fears. detalhes, talvez você tenha might vários have temores, unknowns. talvez você tenha muitos pontos de We didn't have any money. desconhecido. A gente nem tinha dinheiro, But we knew that we knew that we knew. mas a gente sabia porque It was God's sabia, will porque sabia que era a go to Guatemala. vontade de Deus irmos para Guatemala. So if the Lord leads you to a specific neighborhood, Então, se o Senhor está te To preach the direcionando gospel, para um bairro, para uma região the específica, Lord para needs pregar o you to a specific Evangelho, state, se o Senhor precisa te if the designar Lord para um needs you to estado dessa specific nação, city, para uma cidade if the Lord específica, needs you to se o a Senhor te specific nation, inclinar, te direcionar para uma I wanna nação encourage específica, eu quero te Jóvenes para encorajar. las naciones. Jovens para as nações, get on the ship. entra nesse navio, Get on the ship. embarca nesse Get navio, on the ship. embarca nesse Get navio, on the entra ship. nesse navio. Don't miss. Não perde. Don't miss God's Não will. perca a vontade de Deus. Amen. Amém? So success for a Christian Porque sucesso para quem é crente is simply é simplesmente doing the will of God. fazer a vontade de Deus. Amen. Amém? Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. We're going to advance towards our calling. Vamos avançar em How many direção are ao gonna nosso advance towards their chamado. calling? Quantos vão avançar aqui em direção aos seus chamados? How many are going to advance towards their calling? Quantos vão avançar aqui em direção aos seus chamados? I just want to tell the media team if they have a video, we're going to put. Speaking about calling, A gente tem, falando sobre chamado, a gente tem um vídeo que vai it's exibir aqui com a important to connect equipe to de mídia, fica a pronta aí. God, a Holy Spirit inspired vision. É muito importante estarmos sempre conectados com uma visão inspirada da parte de Deus. Do we have the video? Podemos soltar o vídeo aí, galera? Ok. Amen. Yeah. Okay. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Seconds into the flight. Beginning to rev up. Standing by for the throttle and call from Capcom Steve Frey. Every Houston, go and Throttle up. go and throttle up. Throttle up. Throttle up, throttle down by Commander Steve Lindsay. Look at the rocket booster. Perceba os propulsores do foguete que foram desprendidos. Commanding the main engine nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff. It's a space shuttle video. Esse é um vídeo de um ônibus espacial. It doesn't have the best quality. Não está na melhor das But qualidades. the focus is the rocket boosters connected, attached to a space shuttle. Mas perceba que o foco aqui é que existem propulsores que são conectados a esse ônibus espacial. Jóvenes para las naciones. Agora, jovens para as nações.
It is important É muito importante that when you advance towards your calling, que enquanto você avança em direção ao seu chamado, you and I eu e você, are the rocket boosters. nós somos os propulsores desse foguete. The space shuttle O ônibus espacial is a Holy Spirit, God-inspired vision. é a visão inspirada de Deus através do seu espírito. As a rocket booster, E sendo um propulsor desse foguete, your job as a rocket booster o seu trabalho como um propulsor is to connect é se conectar with a vision. com a visão. A vision that would outlive you. A visão que vai transcender você. Just like those rocket boosters. Como aqui a gente viu na imagem, esses propulsores. Their fuel dries up, their fuel is burned. Os propulsores eles vão subindo, queimando o combustível. But just like the rocket boosters. Agora, da mesma forma que a gente viu aqui na tela, os propulsores do But when those foguete. rocket boosters have lost, they gave everything. E quando esses propulsores já deram They tudo gave de si, everything they had, tudo que eles tinham, todo o combustível, so toda a that space força, shuttle could continue. para que aquela nave, aquele ônibus espacial pudesse In continuar. the same manner, Da mesma forma, you and I eu e você, are like those rocket boosters. nós somos propulsores desse foguete. That we're connected to this vision. Propulsores que estaremos A God-inspired, conectados a uma visão Holy inspirada por Spirit-inspired Deus da vision. parte do seu Espírito, Given by God. dada por Deus. And that when you die E quando você morrer, and you've given everything, você já tiver dado tudo de si, you know that vision is going to continue. você vai ver que a visão vai It's something continuar. far greater than me. Porque a visão é algo muito maior do que cada um de nós. A God-inspired vision is going to Uma outlive visão you. inspirada da parte de Deus, ela vai transcender You are você. those rocket boosters. Você é um desses propulsores. En Verbo da Vida No Verbo da Vida, has a God-inspired Holy Ghost vision. o Verbo da Vida tem uma visão Jóvenes para inspirada las da naciones. parte de Deus pelo Espírito Santo. I want to invite you tonight Jovens para as nações, eu quero convidar você hoje à to be noite those rocket a ser um boosters. propulsor de foguete. To hook up to Para that se space shuttle. conectar com esse ônibus To espacial. hook up to that vision. Para se conectar com essa visão. I'm going to trade my life. Eu vou trocar a minha vida se necessário for. I'm going to give my Eu life vou dar a minha vida, gastar a minha vida for a vision that's far greater than por me. uma visão que é muito maior do que eu. A Holy Spirit inspired Uma vision visão que é inspirada pelo Espírito. that's going to outlive me. Uma visão que vai viver além de mim. En Jóvenes para las Naciones, Jovens para as nações. it is the God-inspired vision, Holy Ghost Existe vision uma visão inspirada da parte do Espírito Verbo Santo. da Vida. No Verbo da Vida. to plant a Bible school, Para plantar escolas to bíblicas. plant a church Para plantar igrejas. in all the nations of the Em world. todas as Hallelujah. nações dessa terra. It's a vision that's far greater than É uma us. visão que é muito maior do que nós. Jóvenes para las Naciones. Jovens para as nações. I want to invite you Eu quero convidar você. to give everything that you have. Convidar você para dar tudo de si. It's not a man-made vision. Não é uma questão de uma visão It's dada a por um Holy homem, é uma Ghost visão vision. inspirada pelo It's a Espírito. Holy Spirit É uma inspired visão vision. inspirada pelo Espírito Santo. Everybody can do their part. Todo mundo tem o seu papel a fazer. If you're a worship leader, Se você é líder de if you louvor, work in the audio and the se video, você trabalha na mídia, If no you're áudio, an no usher, vídeo, se você é if diácono, God is calling you to plant a Deus church, tem um plano para você as na God is igreja. calling you to plant a Bible Se school, Deus te chamou para plantar uma as igreja, God is escola calling you to be bíblica, a teacher, para ser um professor, everybody can do their part. todos podemos contribuir fazendo So we uma can parte. hook up to this É God-inspired só Holy se Ghost vision. conectar com essa visão inspirada da parte de Deus. That when we've given everything, Agora, quando você já tiver dado tudo de si, that you know this vision is going to continue. você If the vai Lord ver tarries, a visão continuando. Se o Senhor não voltar, if the Lord se o tarries, Senhor não voltar, so we need to advance. precisamos Towards sempre avançar our calling. rumo ao nosso chamado. But we need to advance Agora precisamos estar avançando. with the Holy Ghost, God-inspired vision. Avançando com uma visão inspirada That da parte de we're Deus connected. pelo seu Espírito, conectados. I saw they were praying back there with all the youth, A gente estava orando ali com a galera jovem, praying and worshiping. orando, adorando. And there's so much beautiful E tinha unity. uma unidade tão bonita ali, So much beautiful unity. uma unidade tão bela.
if one thing I've taken away from Verbo da Vida Se tem uma coisa que eu estou levando aqui do Verbo da is the Vida, Holy Spirit inspired unity, essa unidade inspirada pelo The vision. Espírito, a visão, the oneness, essa unidade, anointing. essa unção, the spirit of faith. desse espírito da fé. Amen. Amém? And there's youth E existem from jovens, not only Campina Grande, I know there's people from different não places. só em Campina Grande, porque eu sei que Raise tem uma your hand if you're galera not from aqui de Campina partes Grande. diferentes do Brasil. Levanta a sua mão se você não é de Campina. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So to connect, to stay connected Agora se mantém to conectado His Holy Spirit, para essa visão do Inspired. Espírito Santo. Ele que inspirou. vision. Uma visão da parte de Deus. I'm going to ask you if you want. We're about to finish. You can stand to your feet, please. A gente está caminhando para o nosso desfecho aqui. Você pode já ficar de pé. It's the time too. É o tempo, hein? I want to share a little bit Agora eu quero compartilhar um pouquinho about a friend of mine. Name is Paul Alexander. sobre um amigo meu cujo nome é Paulo Alexandre. I worked as a paramedic in the hospital, Lembra que eu falei que trabalhava como in the um ambulance, paramédico de primeiros socorros na ambulância. and we picked up a man from the ICU or in the hospital intensive care unit, ICU, ok. A gente pegou para transportar um paciente que estava numa UTI and we do took him. We were hospital, taking him to his house, e a gente estava para levá-lo de volta à sua casa. and I was helping him breathe. E eu estava With a ajudando ventilator. com aquele ventilador mecânico And he a was fazer talking a to me. respiração. Só que That ele was the estava, only time that's ever happened to me. enquanto eu fazia a respiração, ele estava querendo conversar também. And Foi he a única says, vez que eu vi isso "Man, acontecer. you're a paramedic." E ele estava dizendo, olha, so você happy. é paramédico, eu estou tão feliz. And we're talking in the E a ambulance. gente começou a conversar ali na His ambulância. name is Paul, and I found out E o he had nome dele era- polio when he was 6. Era Paulo, e eu descobri que ele havia tido poliomielite quando tinha 6 anos de idade. He was paralyzed from the neck down. E essa polio acometeu de uma forma que ele ficou paralisado do The, pescoço the para baixo. polio affected his lungs. Paralyzed his lungs. Paralisou os seus pulmões. So you had to help him breathe. Então ele tinha que precisar dessa ajuda para respirar. And we were talking, E a gente estava ali conversando. and he mentioned, I work. E ele mencionou, não, porque eu trabalho. And I go, now I know you're really lying to me. E agora eu fiquei pensando, rapaz, esse cara agora está He was mentindo about aqui, 50 né? at the time. Porque ele tinha em torno de 50 anos na época. When we arrived to his E house, quando a gente chegou na casa dele, I began to see since he can't breathe on his own, ele nem conseguia, gente, respirar sozinho. he's in this hierro, a tube. Iron? Iron is like metal. Ok. Yeah. Ele estava ali. Ok. It's called an iron lung. Aqui, essa máquina aqui na foto se chama um pulmão de ferro. It helps him breathe. É um The tubo de pressures ferro help him cuja breathe. pressão ajuda a respiração a acontecer para quem tem dificuldade. At the time, he's one of 7 people in an iron lung. Uau, e naquela época ele era uma das 7 pessoas que tinha à disposição uma câmara dessa. And he goes, I'm a lawyer, E ele disse, eu sou advogado. abogado. Advogado. And I looked, he had his degree on the wall. E eu olhei, tinha um diploma na parede. I go, what? From the University of Austin. Um diploma da Universidade de Austin. And he's a lawyer. Era um advogado. I looked at another wall. There's a picture of Lyndon B. Johnson, the President of the United States. E tinha na outra parede tinha uma foto de Lyndon Johnson na época, que era o Congratulating presidente dos Estados Unidos, uma moção de congratulações para ele. And Paul learned through a therapist, encouraged him, if you learn to breathe on your own, he had to learn how to swallow air and push it into his lungs. E na época uma fisioterapeuta conseguiu ensinar ele um método respiratório que ele conseguiria através de uma tentativa de engolir o ar e espalhar pelos seus pulmões. She goes, if you learn how to breathe for 3 minutes, I'll give you a dog. I'll give you a dog. A dog. Ok. E essa Cachorro. E essa fisioterapeuta disse, se você conseguir aprender a respirar por 3 minutos desse jeito, eu vou te dar um cachorro. So Paul Alexander learned to swallow air and push it into his lungs. E aí o Paulo Alexandre, ele conseguiu desenvolver essa técnica de respirar engolindo o ar para espalhar pelos seus pulmões. And that's how he learned, he was able to go to the university E foi dessa forma que ele conseguiu até mesmo uma graduação with a universitária ventilator. com um ventilador mecânico. And he learned to write Ele aprendeu a escrever with a stick and a pencil. com uma varinha e um lápis.
So it impacted my life. E isso impactou demais a minha This vida. was a time when I was living in Dallas and God was calling me to the mission field. Era uma época que eu morava lá em Dallas e Deus estava me chamando para o campo missionário. God was calling me to the mission field. Deus estava me chamando para o As campo I'm too missionário. young. E eu fiquei dizendo, não, mas porque eu I sou can't. jovem demais, eu acho que eu não consigo. I don't have the provision or the skills. Não, é porque eu acho que eu não tenho a I'm just too habilidade, young. as provisões necessárias, eu sou muito But I jovem. became friends with Paul. Mas aí eu comecei a ficar amigo de Paulo. And I would go visit him. E de vez em quando eu ia And I would visitá-lo. walk in the door. E aí eu entrava pela And I go, porta Paul, what are you doing? e eu dizia, Paulo, tá fazendo o quê? And he's flipping papers, he's reading E ele- documents. He goes, tomorrow I have to go to the courthouse. Ele estava lendo processos de várias páginas, virando a página assim, He's porque ele preparing estava a se case. preparando para um advogado, para tomorrow uma I have to ação go to the jail to interview penal someone. amanhã, ele vai fazer uma audiência amanhã, e ele estava se preparando para essa audiência. And God's calling me to the E nation. Deus falando comigo ali, me chamando às I'm nações. too young. E eu ficava dizendo, não, mas é porque I eu sou can't. muito jovem, eu acho que eu não consigo. I'll go a couple of weeks later. I'll go to Paul's house again. Umas semanas depois eu faço outra visita lá em Paulo. Paul, what are you doing? E eu chego lá e digo, Paulo, estava fazendo o quê? And he goes, I'm writing my book. Ele disse, eu estou escrevendo meu livro. I go, what's the book going to be called? E eu disse, como é que vai ser o nome do livro? 3 minutes for a dog. 3 minutos para um cachorro. Cachorro. And I'm like, wow. So he's writing his book on the typewriter. Ele estava computer. escrevendo ali, digitando I'm a witness. I'm no seeing him write the book. computador e eu estava vendo ele digitando. There's a picture of the book on the Tem screen. também uma foto do livro It's aqui on para a gente Amazon. botar. O livro está disponível na I go Amazon. a couple more weeks later. E depois eu volto lá na casa de I Paulo, knock on the algumas door. semanas depois, bato na porta. There's a picture of the book. Oh. Tem uma foto aí do livro, a I próxima go, aí. Bota Paul, aí na what are you sequência doing? aí. E eu pergunto na semana seguinte, He Paulo, goes, tá fazendo o quê? I'm looking at my stocks from the stock market. E ele disse, não, eu estou acompanhando aqui a minha carteira de ações. I was like, wow. E eu disse, como é, I rapaz? go, I don't have any problem. Eu fiquei pensando, meu Deus, I don't eu não have tenho any problema excuses. nenhum não, eu não tenho desculpa de nada não. He goes, I can do, and he was a Christian. Ele era cristão, And he was Paulo. Christian. And I'm not trying to glorify the sickness. Eu não estou tentando aqui exaltar a doença que Paulo tinha. I'm focusing on Eu estou focando com você aqui advancing towards your calling. na determinação para avançar em I don't know, direção ao seu I don't know what you're chamado. going through this Sabe, eu não evening. sei o que é que você está I passando don't hoje à know what you're noite. saying. What's your I can't? Eu não sei quais são as tuas I don't know if you're telling the Lord I'm impossibilidades. too young. Eu não sei quais são o que é que Lord, você está dizendo, I don't have the skills. Não, Senhor, é porque eu sou muito don't jovem, eu have não the tenho wisdom. habilidade, eu não tenho sabedoria, I don't have the eu provision. não tenho provisão. But that produced in me Mas isso produziu em a mim paradigm shift, uma quebra de paradigma, a shift uma quebra in identity. na forma como eu enxergava a minha identidade. And I want to encourage you this E evening eu quero encorajar você essa noite to advance para avançar. towards your calling. Avançar em direção ao seu chamado. If Paul Alexander, Sabe, se aquele Paulo Alexandre ali, a believer crente, that had lungs, he was paralyzed from the waist que down, era paralisado do pescoço para baixo, from the age of 6, desde os 6 anos de idade, learned to swallow and breathe on his own, se ele aprendeu a engolir, a respirar, become a lawyer, se tornou advogado, write a book with his mouth, escreveu um livro com a boca. then God can use you Deus pode com certeza God is usar calling you você as a naquilo que Ele joven te chamou. para las naciones. Ele te chamou como um jovem para as nações. Amém? Amém? In John 21, João capítulo 21. Jesus, after his resurrection, Jesus, depois da sua ressurreição, he was at the shore of the lake. ele estava ali nas margens do lago. He was cooking a Brazilian breakfast for the disciples. E ele estava fazendo ali, assando um café da manhã brasileiro para os discípulos. I think they were Portuguese. Eu Brazilians. acho que tinha brasileiro ali naquela turma, They like picanha. porque gostava de picanha. And we knew that they were in the boat. It was John, Peter, and another disciple. Era João, Pedro e um outro discípulo. And then Jesus called out to him. E aí Jesus, ele chama eles. And John told Peter, E João disse para Pedro, it's the Lord. é o Senhor. When Peter found that out, Agora, quando Pedro descobriu, he dove into the lake ele mergulhou naquele lago and he immediately began to swim e ele começou rapidamente a nadar. towards Jesus. Ele começou a nadar em direção Towards a his Jesus, em direção ao seu chamado. There's a saying in English, Agora existe um ditado em inglês: if your boat doesn't come out to you, se o seu barco não vem até você, swim out to meet it. nade até ele.
If your boat doesn't come to you, Se o seu barco não vem até você, swim out to meet it. nade até ele. Amen. Amém? Jóvenes para las naciones. Jovens para as nações. It is time É hora. to advance. É hora de avançar. Towards your Avançar em direção ao seu chamado. There's a saying, Existe um ditado: if you can't fly, se você não consegue voar, then run. corra. If you can't run, Se você não consegue correr, then walk. ande. If you can't walk, Se você não consegue andar, then crawl. se arraste. But whatever you do, Mas o que quer que você all that faça, you em tudo que you você need to fizer, advance. você tem que estar you need to avançando. advance. Você tem que estar avançando. Avançando para o seu chamado. So if you can't fly towards Agora, se você não consegue hoje I voar para o want to seu encourage chamado, you to run towards your eu calling. quero dizer que você corra. If you can't run towards Agora, your se calling, você não consegue I want correr to para o seu encourage you to chamado, walk towards your calling. anda para o teu If chamado. you can't walk Agora, towards se your você não calling, conseguir andar, I want to encourage you vai to begin rastejando. to crawl. Vai rastejando. towards your calling. Mas avança. But in every moment, Agora, em cada in momento, every minute, em cada minuto, every em day, cada dia, every month, em cada mês, every year, em cada ano, each one of you, cada de vocês, jóvenes para las naciones, jovens para as I wanna encourage nações, you. eu quero te I encorajar, want to invite you eu quero te convidar to advance para avançar, towards your avançar calling. rumo ao seu Hallelujah. chamado. Aleluia.